Olá, hoje é dia de abertura de disciplina do curso de Pedagogia Unesp-Univesp aqui na Univesp TV. Nós vamos conversar ao vivo com o professor autor da D26, Princípios Gerais da Administração Escolar, o educador Celestino Alves da Silva Júnior. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então, como já é hábito nesses encontros, ao vivo do curso de Pedagogia Unesp-Univesp, nós reservamos um espaço para as perguntas dos alunos no segundo bloco do programa, depois do intervalo. Não deixe de mandar a sua pergunta aqui para o professor Celestino. Professor, queria que o senhor explicasse para a gente como é que vai ser essa disciplina que se inicia. E eu queria começar aqui com uma pergunta, uma coisa que eu li num texto seu aqui, o texto é seu, né? Uhum. Que o senhor escreveu há algum tempo já, bastante tempo, né? É assim, as escolas não existem para serem administradas ou inspecionadas, elas existem para que as crianças aprendam. Eu queria que o senhor falasse dessa sua filosofia sobre administração escolar, né, para começar assim, só para dar uma ideia do que o senhor pretende que as pessoas aprendam com a sua disciplina. Tá bom, eu já trato disso. Primeiro, uma boa noite para todos os amigos, em especial para os alunos desse curso. Essa frase foi escrita, deixa eu tentar recuperar exatamente o tempo na memória. Está escrito aqui que em 77, me parece. Exatamente, né? Ou seja, 36 anos. 36 anos, pois. Faz tempo. E de lá para cá o significado não mudou, né? E a utilização dela, me parece, continua ainda sendo válida. Bom, por que eu escrevi isso, né? E por que a frase, de alguma maneira, permaneceu no tempo? Porque é mesmo, né, uma questão a ser enfrentada que não pode ser deixada de lado em nenhuma hipótese. Existe um risco grande, né, não apenas no campo da administração escolar, mas em todos os campos sobre os quais a administração se debruça, da passagem da administração da condição de meio para a condição de fim. A administração tem uma tendência, né, às vezes insuperável, de se autovalorizar. Quando isso ocorre no campo da administração escolar, o que acaba acontecendo é que as pessoas se esquecem de que as escolas existem não para serem administradas ou inspecionadas, como eu disse tanto tempo atrás, mas para que os alunos aprendam, ou seja, para a formação de sujeitos históricos. Então, a frase tem essa intenção, fazer com que a administração não se esqueça de que ela está lá a serviço de. Ela está a serviço da educação e, consequentemente, é uma atividade meio. Toda vez que ela se sobrepõe, né, a sua própria condição de atividade meio e, de alguma maneira, se esquece, né, da finalidade daquilo de que ela está a serviço, as coisas caminham de forma equivocada e é claro que a gente precisa corrigir os equívocos. Mas ela é necessária, né, professor? Então a gente tem que dúvida, estudá-la para poder usá-la a serviço da educação. Não, é indispensável, certamente. Só não é mais importante que a própria educação. Tá certo, tá certo. E, bom, então, conta pra gente, como é que você vai conduzir essa sua disciplina, professor? Você dividiu ela em temas, não é isso? Em 3 temas, Conta pra gente. Pois não. Antes disso, Ederson, eu acho que vale a pena comentar um pouquinho uma questão anterior, né? A questão do próprio critério de organização da disciplina. Um dos autores que vão ser estudados, o João Barroso, que a essa altura é bastante conhecido no Brasil pelas suas muitas vindas, né, e pelas suas muitas obras também, costuma comentar com muita frequência alguma coisa que eu também costumo e que, de alguma forma, observei pela primeira vez trabalhando com ele próprio. É aquilo que ele chama de conflito entre duas lógicas, né? Tá. Existe uma lógica do direito à educação e existe uma lógica do mercado educacional. O público e o privado. O público e o privado, né? E também esse dado, né, o modo pelo qual, né, as questões de caráter público são absorvidas, né, pelo setor privado e o modo pelo qual, né, o movimento do setor público frequentemente é contaminado pelas ideias e crenças, né, do setor privado. Tá. No caso da administração escolar, isso precisa ficar perfeitamente claro. Uma coisa é eu pensar a administração escolar como um direito público subjetivo, né, como alguma coisa que está prevista na Constituição brasileira e está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Outra coisa seria eu pensar a administração escolar como muita gente pensa, talvez, infelizmente, até a maioria da população pense, como um bem de mercado sujeito à troca de mercadorias, consequentemente, como algo disponível apenas para quem possa, né, dispor de recursos para adquiri-lo e, eventualmente, para vendê-lo. Nesse caso, a educação perderia o seu caráter de direito
público subjetivo, ainda que esse caráter deva ser assegurado pelo próprio Estado brasileiro. Então, essa dificuldade, esse conflito entre essas duas lógicas, no caso brasileiro, talvez nem devesse se manifestar, por uma razão que, inclusive, já deve ter sido trabalhada pelo professor João Paulo na sua disciplina sobre legislação. Né? É a disciplina anterior. Exato. O que ocorre? Se a Constituição brasileira diz, né, que a educação é um direito público subjetivo, e se a Lei de Diretrizes e Bases repete essa afirmação, então não haveria razão para conflito. Quer dizer, essa, né, é uma interpretação oficial e é uma determinação oficial. Né? É uma coisa límpida, né? Exato, é um direito não há dúvida, do é alguma cidadão, coisa que tem que ocorrer. No entanto, por que existe a dúvida, né, e por que existe a disputa ideológica? Porque nós vivemos, e essa é uma questão de tempo mesmo, e de momento, nós vivemos um tempo de feroz individualismo. Vivemos um tempo em que as pessoas estão mesmo mais preocupadas, né, em promover a compra de mercadorias do que em assegurar a materialização de um direito. Tá. Por conta disso, o substrato, né, sobre o qual pode-se construir uma certa elaboração teórica da administração escolar tem que ser posto com uma questão preliminar. No meu caso, e consequentemente no caso dessa disciplina, nós nos pautamos pela lógica do direito à educação. Por conta disso, é que aí estão esses três temas. Quem se pautasse pela lógica do mercado educacional provavelmente apresentaria outros temas, né? Tá. E, consequentemente, a conversa teria outras implicações também. Bom, então o senhor pensou aqui, só para a gente ter isso claro, o senhor pensou aqui na escola pública. Na escola pública, exatamente. O seu pensamento é dirigido para a escola pública. Exato. Aliás, se me coubesse nomear a própria disciplina, o nome não seria esse, Princípios Gerais de Administração Escolar. Seria, na verdade, Princípios Gerais de Administração das Escolas Públicas. Ok. Porque grande parte, né, daquilo, grande parte não, talvez a totalidade daquilo que é proposto aqui, talvez não coubesse na dinâmica das escolas privadas. Tá certo, porque a escola privada tem outro objeto, né? O final dela, o fim dela é outro. Exatamente. Né? É vender mercadoria. Bom, e o senhor coloca aqui como o primeiro tema, o senhor dividiu, como eu havia dito, né, em 3 temas, né? Então, 3 temas. Primeiro tema, sobre o objeto da administração escolar, que então é isso que o senhor falou, é a escola pública, é Sim, isso? É esse aqui. Nesse caso, e no caso dessa disciplina, certamente é isso. Né? Quer dizer, o que nós queremos discutir é aquilo de que a administração escolar deve se ocupar. Ou seja, quais são as questões básicas que ela não pode contornar, que ela não pode deixar de lado, que ela tem que enfrentar obrigatoriamente. Tá. E aí o senhor trabalha com um texto aqui, o texto seu, é isso? Meu e um do João Barroso. Do João Barroso, tá. Aliás, Edson, deixa eu aproveitar para dar essa indicação. Para cada um desses temas, sempre foram selecionados 2 textos, que é para permitir aos alunos e aos próprios orientadores de disciplinas um certo cotejo de ideias. Né? Esses textos, às vezes, têm pontos de congruência, às vezes não. Né? São simplesmente visões de autores diferentes sobre uma mesma questão. Tá, então o senhor colocou um texto seu, um texto do Barroso, que dá aqui texto 1, texto 2. Exato. E aqui uma pequena... Quais as diferenças entre esses textos? Quer dizer, um é uma abordagem administrativa, outro sociológica, como é que é isso? Não é exatamente isso, não. Primeiro, há uma diferença temporal grande entre esses 2 textos. E quando eles foram escritos? O meu foi escrito em 1990 e o do João Barroso bem mais recentemente, em 2005. Né? Mas as diferenças não se prendem exclusivamente à questão do tempo. Ocorre que o meu texto foi escrito dentro de uma pretensão, que pode ter se realizado ou não, de provocar um pouco mais de atenção. Quer dizer, olha, está havendo um equívoco grande, o nome do texto, aliás, é esse, né? Administração da Educação, Equívocos e Implicações. Está havendo um equívoco grande no ponto de partida. Quer dizer, nós estamos tentando, né, derivar da chamada ciência geral da administração procedimentos, até valores, encaminhamentos, enfim, que seriam possivelmente úteis para a vida das escolas. Ocorre que as escolas públicas, exatamente pelo fato de serem públicas, não podem ser tratadas como uma organização produtiva, no sentido capitalista do termo. O trabalho do professor da escola pública é um trabalho peculiar, o que significa que o trabalho que se desenvolve nas escolas públicas também é de natureza peculiar. É essa natureza peculiar do trabalho do professor na escola pública que tem que ser tomado como referência para uma tentativa de elaboração teórica a partir dele. Ou seja, nós precisamos criar uma certa teoria de administração das escolas públicas no Brasil. Já o caso do João Barroso
é um caso de amplitude maior, né? Ele pretendeu, e essa é uma das suas grandes especialidades, ele pretendeu atualizar para 2005, para os dias de hoje praticamente, né, trabalhos que ele já vinha desenvolvendo há bastante tempo. Atualizar no sentido de incorporar tendências mais recentes. Então, o que ele procura fazer é colocar no seu texto uma visão desde os primórdios, né, da administração escolar, enquanto tentativa de elaboração teórica, até os dias atuais. Como é que essas tentativas foram se sucedendo, como é que elas foram sendo questionadas, enfim, como é que uma história, né, das teorias da administração escolar veio se desenvolvendo até aqui. Tá. Bom, no seu segundo texto, você fala sobre democracia e participação como um princípio, né, na administração escolar. Quer dizer, a importância da participação, da democratização da administração, é isso? No segundo tema, na verdade. No segundo porque tema, aqui nesse segundo tema, no texto não. Exato, não há nenhum texto meu, não há um do Licínio Lima e... Que é outro português. Exato, que é outro português, né? que se refere ao trabalho do Paulo Freire, e um do Gustavo Luiz Gutierrez. Bom, né, eu sou o autor, de certa maneira, do tema, né? No sentido de foi uma decisão minha, vamos tratar desse tema. Escolher os pedaços Exato, do né? livro. E aí eu fui procurar pessoas que sabem, né, trabalhar com esse tema, selecionei duas delas, né? E em cada uma delas selecionei 2 trabalhos, um de cada um, para poder compor, né, essa visão. O trabalho do Licínio Lima, que também é um autor português muito conhecido no Brasil a essa altura, é uma espécie de homenagem acadêmica, né, e, ao mesmo tempo, de exercício mesmo, né, de análise acadêmica. O Licínio Lima observou alguma coisa que, mesmo aqui no Brasil, talvez não tenha recebido, né, a merecida atenção. Não é todo dia que um educador da envergadura do Paulo Freire assume tarefas de administração escolar. E aí ele foi analisar como é que ele tocou esse... Exatamente, quer dizer, que razões levaram, né, o Paulo Freire, num momento, né, já de culminância da sua carreira, a decidir-se a aceitar um convite para ser secretário municipal de educação em São Paulo. E o Licínio analisa isso no seu trabalho. Bastante interessante. E o terceiro tema, vamos dizer assim, são os sistemas e instituições escolares. Isso, perfeito. Aí há um texto meu, né, que se chama das instituições às organizações escolares, políticas comprometidas, culturas omitidas e memórias esquecidas, e um outro texto do João Barroso se chama Cultura Escolar, Cultura da Escola. Bom, o que o João Barroso e eu pretendemos com esses 2 textos, né? No caso do João Barroso, a intenção é exatamente distinguir os conceitos, né, e mostrar como esses conceitos, de certa maneira, se interpenetram na vida das escolas. Existe a cultura, tomada em sentido amplo, né? E, em princípio, a cultura seria a própria razão de ser da escola. Quer dizer, para que serve a escola? Para que as pessoas se assenhorem da cultura. Né? Agora, existe a cultura escolar no sentido de um conjunto, né, de marcas, né, que o tempo permite que se estabeleça sobre a vida das escolas. E existe a cultura específica de uma determinada escola, né? Pensar essa escola como um grupo social. Então, são essas distinções que o João trabalha. No meu caso, né, eu procuro mostrar que existe uma distinção a ser aprofundada e que talvez pudesse resultar em ganhos políticos para a administração escolar, que é a distinção entre instituição e organização. Nós nos acostumamos a falar em sociologia das organizações, por exemplo, né? Psicologia das organizações, até mesmo em teoria das organizações, e quando nós usamos esses referenciais demasiadamente amplos para o caso, né, a figura peculiar, a figura específica da escola acaba se diluindo um pouco. Ainda que no vocabulário do cotidiano a gente possa se referir, né, na perspectiva, né, da equivalência tanto à instituição quanto à organização, uma análise mais rigorosa mostra que não é bem assim. Uma instituição é uma organização bem-sucedida. Certo. Né? É uma organização instituída no imaginário coletivo, né? Uma instituição que deu certo e por isso deve permanecer. Então, no final do texto eu comento algumas escolas pelas quais eu passei como aluno, né, ou como professor, e lamento o fato que quase todas elas deixaram de ser instituições, né? Ficaram um tempo como organizações e algumas até desapareceram. Bom, professor, vamos fazer um intervalo aqui na nossa conversa? Claro, a gente faz um intervalo rápido agora, daqui a pouco a gente volta com a segunda parte do programa e com as perguntas para o professor Celestino e mais algumas que eu já tenho aqui na minha cabeça. Tudo bem. Bom? Tá lá. Até já.
Pois bem, estamos de volta com a abertura da disciplina 26, a D26, do curso de Pedagogia Unesp-Univesp. Chama Princípios Gerais da Administração Escolar. Está conosco o professor autor da D26, Celestino Alves da Silva Júnior, que vai agora responder as perguntas que chegaram aqui pela internet. Professor, tem aqui duas perguntas que meio se parecem. Eu vou formular as duas para o senhor responda, por favor. Um é do Polo de Ipiranga de São Paulo, do Danilo Pastorelli, que diz assim: já cabe a essa altura do curso a distinção entre gestão e administração escolar? No caso positivo, o senhor podia falar alguma coisa a respeito? E tem uma outra aqui embaixo do Polo de Ipiranga, Polo do Ipiranga? Polo de Assis. O senhor adotou o termo, não tem o nome da pessoa, o senhor adotou o termo administração escolar no estado de São Paulo e que é tratado como gestão escolar. Existe diferença na adoção de uma e de outra? Acho que são a mesma coisa, né? Tá. Bem, obrigado aos amigos pelas questões. Ela, de certa maneira, antecipa uma discussão que deve ocorrer na segunda disciplina. Não sei se todos sabem disso, né? Eu tenho uma dupla incumbência nesse curso. Essa disciplina, Princípios Gerais de Administração Escolar, e uma segunda que se chama Organização e Gestão da Escola. Tá. Até por conta da proposta da segunda disciplina, eu encaminhei essa discussão para os temas e para os textos de lá. Tá. Mas dá, de qualquer forma, para antecipar alguma coisa né, por conta das questões que chegaram. Primeiro, sobre a própria distinção, né? Para algumas pessoas essa distinção seria irrelevante. Tanto faz falar em administração como falar em gestão. A meu ver, não. Por isso é que eu falo em administração, ainda que eu admita, né? Que a gestão é um dado a ser considerado. Qual é a diferença, a meu ver? A gestão é apenas uma dimensão técnica da administração. Ela não é igual e não é maior, não é mais importante. A gestão, na verdade, se funda na crença, né, às vezes inadvertida, num certo repertório de procedimentos. As pessoas técnicas e jeitos de fazer. Exatamente. As pessoas entendem que aquelas maneiras, né, esses jeitos, né, enfim, aquelas formas de ação em si, são necessariamente eficientes e eficazes em qualquer circunstância. E por conta disso é que se fala, por exemplo, em choque de gestão. Né? O que é um choque de gestão? Alguém que vai fazer uso né, dessas ferramentas né, em determinada situação. Bom, já a administração é muito mais do que isso. A administração envolve a consideração né, dos fins e envolve, consequentemente, o problema de tomar posição perante os fins. O administrador não pode se limitar apenas à busca do melhor meio né, para que um fim seja alcançado. Ele tem que se perguntar se aquele fim deve mesmo ser procurado, se aquele é um fim legítimo. Se ele for um fim legítimo, bom, aí é que se coloca a questão dos meios. Né? Uma vez que é legítimo, vamos ver né, a melhor maneira de realizá-lo. Enfim, o administrador tem que ter consciência política, tem que ser consciência moral, tem que ser um sujeito histórico. Ele não pode ser simplesmente né, um técnico a serviço da propagação das técnicas, para colocar uma distinção entre os dois conceitos. A outra pergunta do rapaz de Assis era um pouquinho diferente, né? O do rapaz de Assis, ele diz o seguinte: o senhor adotou o termo de administração escolar no estado de São Paulo, e no estado de São Paulo é tratado como gestão escolar. Existe diferença? Não, era isso. Existe diferença entre uma e outra? Eu acho que... Não, existe apenas uma espécie de hegemonia atual do termo gestão sobre o termo administração. Né? Em termos puramente conceituais, eu acho que o termo administração deveria ser conservado. Tá, o termo administração, então, é o pensar a administração e não simplesmente usar ferramentas para fazer isto ou aquilo, não é isso? Perfeito. Vamos para mais uma pergunta, então, aqui. Polo Ipiranga, Danilo Pastorelli, o mesmo Danilo. Há vários colegas que terão como tema central dos seus TCCs a gestão escolar. Que autores o senhor poderia indicar que não podem faltar um trabalho de conclusão dessa natureza? Ele falou de gestão aqui, tá certo? Eu sei. Acontece, que o Danilo teria que falar de gestão mesmo, porque a disciplina né, e o próprio curso nomeiam as coisas dessa forma. Dessa maneira, exatamente. Agora, acho que vale para o Danilo aquilo que eu disse no começo da nossa conversa, né? A questão da lógica, né, da maneira de pensar escolhida. Quer dizer, se ele quiser pensar né, dentro da maneira que eu proponho, né, pensar dentro da lógica do direito à educação, então todos os autores que aparecem nos textos e nos vídeos são autores recomendados desde já. Talvez ele possa né, me deixar de lado, porque é sempre constrangedor alguém recomendar a leitura do seu próprio trabalho. Né? Mas, independentemente da minha presença, ou para além da minha presença, todos os demais autores, eu não preciso repetir os nomes aqui, né, mas são autores, ao meu ver, indispensáveis. Agora,
se ele quiser procurar alternativas, uma outra lógica, um outro tipo de implicação, então aí eu não teria condição de recomendar nenhum dos outros autores, porque eu simplesmente entendo que eles não contribuem para a minha maneira de ver a questão da administração escolar. Que o senhor julga a mais correta. Exato. Há outros autores que eu poderia encaminhar também, mas acredito que já tem uma boa seleção, né, e um bom apoio para quem queira fazer um trabalho mais alongado a partir do material que foi disponibilizado. Perfeito. Bom, vamos lá. Paulo de Assis, com relação à forma de provimento do suporte pedagógico no estado de São Paulo, a coordenação pedagógica difere o diretor e o supervisor de ensino, que tem provimento por meio de concurso público. O que o senhor pensa disso? O provimento do cargo de diretor em São Paulo tem uma história interessante, que já tem, né, um trajeto relativamente longo e que, a meu ver, deve ser respeitado, né? O Estado de São Paulo é provavelmente o único, pelo menos o único que eu conheço, né, o único Estado da Federação Brasileira que tem essa proposta de trabalho. Quer dizer, implicitamente isso significa o quê? Que o Estado de São Paulo admite, né, que existe um saber, né, estruturado com vistas à objetividade, né, cujo domínio é necessário por alguém que pretenda ser administrador escolar. Agora, o fato dele não prover o cargo, né, não tratar a questão da coordenação pedagógica, né, pela via do provimento de cargo, é uma questão de política do próprio Estado de São Paulo. Eu não teria como responder isso em poucas palavras, porque a questão é mais ou menos complicada, até do ponto de vista histórico. Mas posso sugerir pelo menos alguma coisa. Na minha visão, o trabalho de coordenação pedagógica seria naturalmente uma incumbência do diretor. Ele é diretor de uma escola. Consequentemente, ele tem que conduzir as coisas nessa escola de modo que o ensino se realize da melhor maneira possível. Se nós entendemos que a coordenação pedagógica é uma atribuição do diretor, então a questão do provimento do cargo não se coloca. Tá. Ele já estaria naturalmente provido. Agora, por que a questão acaba se colocando? Porque, de um modo geral, os diretores não pretendem fazer isso. Quer dizer, eles pretendem se ocupar de outras funções que não a coordenação dos processos de ensino. Então, aí é preciso encontrar alguém que faça aquilo que, a meu ver, deveria ser feito pelo diretor. Então, é isso que eu ia falar. Isso vai contra aquilo que o senhor prega no seu pensamento da administração escolar. A prática existente em São Paulo. Vai, sem dúvida. O senhor não a meu ver, o diretor seria não, né? Oficialmente, mas deveria ser também praticamente, o principal responsável pela realização do processo de ensino na sua escola. Entendi. Né? Assim como o médico, por exemplo, é o principal responsável pela realização, né, das cirurgias e das demais providências médicas no hospital. Perfeito. Vamos ver mais uma pergunta aqui. Ourinhos. Em relação aos temas sobre as atividades extras, o aluno deve escolher uma atividade de cada tema ou uma entre os três temas. Bom, então, essa é a questão das atividades. Você quer propor, né? Então, essa é a questão que eu queria te propor também. Vou aproveitar a pergunta dele para fazer o seguinte. O senhor propõe aqui que 2 temas, tá certo? Não, na verdade 3. Aqui houve um problema gráfico aqui. E não apareceu, né? Não, o 3 ele tá ficou aqui embaixo, sobre diagramado sistemas e diferentemente. instituições. Exato. São 3 temas, sobre o objeto da administração, sobre a democracia e a São participação. os mesmos temas da disciplina. O senhor propõe atividades, porque o senhor diz ali, num determinado momento, que estudar a administração escolar no Brasil hoje significa pesquisar a administração escolar. Então, o senhor quer que os alunos pesquisem, é isso? Exato, quero. E ele escolhe, como é que vai ser isso? Pois deixa eu colocar bem claramente, porque isso pode gerar um problema de interpretação e até de orientação do trabalho. Na verdade, isso que eu estou colocando aqui não são determinações, por isso mesmo que eu chamei de sugestões, quer dizer, os alunos poderão observá-las ou não. Tá. Né? Quer dizer, o que eu tentei demonstrar foi que para cada um dos temas trabalhados na disciplina, existem atividades, né, que, se desempenhadas, poderão levar a um domínio mais completo do próprio tema. Ou seja, são questões teóricas e questões práticas que podem e devem, a meu ver, né, ser desenvolvidas pelos alunos. Ocorre que nós, professores, isso não vale só para mim, né, vale para todos os colegas, encaminhamos as nossas sugestões para uma comissão de estágio, né, que é coordenada pelo professor Gilberto. E o professor Gilberto e os seus colegas da comissão é que fazem uma proposta de estágio.
Então, o que dá para adiantar, por enquanto, é isso. Todas essas sugestões que estão aqui foram acolhidas, né, pelo professor Gilberto. Né? E certamente já deve estar preparado, talvez já esteja até circulando, uma orientação da própria comissão sobre como lidar com essas atividades. Quer dizer, então o senhor sugere para eles que, para ampliar os conhecimentos a respeito de cada um desses temas, eles façam essas entrevistas com diretores, coordenadores, supervisores das escolas, sobre a democracia, observar as reuniões, né, dos conselhos das escolas, é isso. Só que eu não posso determinar que eles façam isso. Né? Entendi. Não é uma tarefa da disciplina, né? Vamos dizer, é uma tarefa associada à disciplina. Tá, a aluna Rosana, lá do Polo de Araraquara, diz o seguinte: existe uma proposta da secretária sobre ter dois diretores, da secretaria sobre ter dois diretores nas escolas, um administrativo e um pedagógico. Meu Deus. O que você acha disso? Acho terrível. Terrível, né? Pelo que você já falou antes, não concorda, né? Isso seria a consagração do equívoco, né? Muito tempo depois de ele já ter sido denunciado. Porque ocorre isso, né? Quando nós temos um diretor, a não ser que o diretor administrativo seja subordinado ao diretor pedagógico, o que não deve estar contido na proposta. Mas eu nunca ouvi falar na proposta, estou recebendo a notícia agora. Mas, ao meu ver, é isso, né? Quando nós temos um diretor administrativo ao lado de um diretor pedagógico, o que nós fazemos, ainda que a intenção possa originalmente não ter sido essa? Nós elevamos a administração à condição de atividade fim. Exatamente, aquilo que o senhor Porque o diretor administrativo vai ficar ao lado do diretor pedagógico. Bom, ou seja, a administração vai valer por si mesma, né? Ela vai acabar, de alguma forma, se superpondo, mais uma vez, né? a questão pedagógica, a atenção prioritária que deve ser dada ao ensino. Claro que isso ainda não aconteceu, isso é uma proposta, né? Mas a minha impressão é que se essa proposta se materializar, a consequência vai ser essa que eu estou vislumbrando agora. Tá certo. Tem mais uma pergunta aqui, diz o seguinte, lá do Paulo de Franco, o André, diz assim, que ao estabelecer metas e bônus de desempenho para as escolas públicas, é bem interessante isso aqui, as mesmas não passam a ser administradas com princípios da iniciativa privada? Quer dizer, é bem formulado. Não, sem dúvida, claro. Passam sim, mas aí é preciso ponderar também algumas coisas. Né? Então. Quando se tem metas no sentido de objetivo, né? De algo a ser alcançado, né? Essas metas me parecem não apenas válidas, mas também funcionais. Agora, para se ter metas efetivas na escola pública, é preciso que os professores se entendam a respeito de quais devam ser essas metas. E na iniciativa privada as coisas não acontecem assim. Quer dizer, os operários, os trabalhadores em geral, recebem, né, a determinação das metas que caberá a eles, né, alcançar. Existem relações aí levadas quase a um paroxismo. Há pessoas que trabalham com metas diárias, né? Não apenas semanais, não apenas mensais, não apenas de final de exercício. Então o problema não está na meta, mas está na origem da meta. Quer dizer, quando nós pensamos em escola pública, nós pensamos em projeto pedagógico, que, aliás, é também, né, matéria da próxima disciplina. Isso. No projeto pedagógico, as metas deverão estar. E estarão na medida em que isso foi considerado, né, adequado nos termos do projeto pedagógico elaborado. Uma meta é sempre importante para orientar uma ação. Agora, a avaliação de desempenho é outra questão que talvez caberia mesmo, né, num tempo maior de discussão. Só dá para dizer o seguinte, né? Nem sei se dá para dizer no tempo, vamos supor que dê. Mas pelo menos isso, né? Existe uma expressão do senso comum incorporada ao discurso pedagógico que precisaria ser revista também. Nós falamos muito em relação professor-aluno, né? E supomos por aí que o desempenho do aluno poderia ser um indicador, né, da competência do professor, da própria qualidade do desempenho do professor. Só que não existe a relação professor-aluno. Existe a relação professor-alunos. Essa relação não é uma relação dual, de uma pessoa para com outra pessoa. É uma relação de uma pessoa para com um grupo de pessoas. Então, a rigor, impossível, né, aferir a qualidade do trabalho de um professor por conta do desempenho de diferentes alunos. O professor João Barroso tem uma expressão sábia em relação a essa questão, que é a seguinte, né? A escola pretende ensinar a todos como se fosse um só.
Mas como não somos só, não dá para avaliar as coisas nesses termos. Desses termos. Muito bem colocado. Para encerrar aqui a nossa conversa, que o nosso tempo já foi embora, professor. Já foi. Muito obrigado pela sua participação. Tá? Desejo sucesso aí nessa sua disciplina. Vamos ver, a gente volta a conversar depois no encerramento para ver como é que você considerou o desempenho dos trabalhos. Bom, esse programa aqui de abertura da D26 termina aqui. A gente se vê então novamente ao vivo no encerramento dessa disciplina, Princípios Gerais da Administração Escolar. Uma boa sorte a todos e até o nosso próximo encontro. Obrigado.